Crianças, olha, o pastor José Ciência, um dia, há muitos anos atrás, ele também esteve aqui à frente, aqui como vocês, né? E alguém orou por ele, como nós vamos orar por vocês. E Deus o fez crescer, o levou para o seminário, e hoje ele é um pastor ali na igreja presbiteriana em São José do Rio Preto. Então que Deus faça o mesmo com cada um de vocês, que vocês cresçam na graça do Senhor Jesus e sejam instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar por isso então. Pai, graças te damos por esta noite, uma noite de grande alegria. Alegria, ó Deus, por estarmos aqui, e isso já é um privilégio na nossa vida. Alegria, ó Deus, por contribuirmos com esta obra, e nós pedimos que plante esta alegria na vida daqueles que dizimaram, ofertaram ao Senhor. Continue a abençoá-los com o teu poder. Alegria, Senhor, em poder chamar esses pequeninos aqui à frente, porque eles receberão uma porção da tua palavra. Alegria, Senhor, por estarmos em volta da tua palavra, e nós vamos recebê-la de todo o coração também aqui. Oro a Deus, agradecido pelo ministério do pastor Zezinho. Te agradeço, ó Deus, pela sua família, a contribuição que eles deram aqui nesta igreja, e que ainda, ó Pai, frutificam entre nós. Abençoe com eles sua família. Toma conta com o teu poder e com a tua graça. Abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir devagar aí, tá bom? Irmãos, então eu creio que mais do que apresentado, pastor José Ciência Filho é pastor na igreja presbiteriana Diniz, de São José do Rio Preto. E é com muita alegria que nós o recebemos aqui nessa noite. Que Deus fale aos nossos corações através do seu servo. Deus o abençoe. Amém. Vou pedir para um dos diáconos aí providenciar uma aguinha para o pastor. Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça preciosa, maravilhosa de nosso Senhor Jesus. Amém? E já traz uma jarra de água, porque eu tenho tantas coisas para falar para vocês hoje, né? São tantas emoções, não é? Estou brincando, tá? Que é uma alegria muito grande poder participar desse momento e da história da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana de Itanabi. Eu trago aqui o abraço fraternal da igreja presbiteriana de Diniz e do seu conselho, que tem assim orado para que Deus continue abençoando a semeadura da sua palavra em toda a região do noroeste paulista, do qual Itanabi e o presbitério de Votuporanga fazem parte. Temos orado lá para sermos uma igreja missionária, uma igreja que leve a palavra, que plante outras igrejas, e de forma que nós nos alegramos com o trabalho, com a obra que o Senhor tem realizado aqui na cidade de Itanabi. Que Deus continue abençoando o seu povo aqui nesta cidade. Quero convidá-lo para abrir conosco a palavra de Deus num texto que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 21. Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler apenas o verso 12 e o verso 13, mas estaremos abordando todo esse contexto que está aqui no capítulo 21 de Mateus e também nos evangelhos sinóticos, que tratam do mesmo assunto. A purificação do templo. O irmão não está com fé. Ou está com pressa para ir embora. Trouxe só um copo. Obrigado, meu querido irmão. É suficiente. Assim diz as Escrituras. Tendo Jesus entrado no templo,
expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura da sua santa palavra. Que ela não volte vazia, como Ele mesmo prometeu, sem antes prosperar naquilo que Ele a designou. Queridos irmãos, Jesus, por ocasião daquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte, serviu-se de duas metáforas para sinalizar a influência dos seus discípulos, ou a influência que os seus discípulos haveriam de exercer no mundo, afirmando-lhes: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Indicando dessa maneira, irmãos, com a primeira figura, a função primária do sal em conservar e preservar, assim, da corrupção moral e social, a sociedade onde que a igreja está inserida. E nesse sentido, eu quero compartilhar com você uma afirmação que fazia John Stott, quando declara, pelo menos, a função da igreja como sal, retardar o processo da corrupção moral e social que o mundo enfrenta e passa. E aqui em Tanabi não é diferente daquilo que acontece em São José do Preto, não acontece o que acontece no estado de São Paulo, em todo o Brasil, fora do país. Não é? Então, como sal da terra, Deus espera que nós pelo menos retardemos esse processo de deterioração que a sociedade vivencia e avança a passos largos cada vez mais, né, na direção da sua corrupção. Mas como luz, não é? Ele sinalizava também essa obra que a igreja realiza de fazer brilhar, de sinalizar para aquelas pessoas que estão sem direção, sem razão de existir, um propósito para a sua vida, sinalizar aí a direção. E nesse aspecto, meus irmãos, Jesus deixou claro também naquela ocasião que se o sal vier a ser insípido, para nada mais servirá, senão para ser pisado dos homens. De igual forma, a luz se tornará inútil se for escondida, ou colocada debaixo do alqueire, ou do velador, como diz lá o texto. Ou seja, para influenciar a sociedade em que está inserida, a igreja precisa preservar a sua identidade, para poder, assim, e só assim, querido irmão, querida irmã, então, levar luz para uma sociedade que está em trevas. Era a época da Páscoa, e conforme nós podemos ver aqui no texto, chegavam pessoas de praticamente todos os lugares da Palestina nessa ocasião ali em Jerusalém. E os peregrinos, já habituados e como de costume, se dirigiam para o templo. E ali no templo eles encontravam comerciantes que vendiam animais para serem usados nos sacrifícios que estavam vindo fazer ali em Jerusalém. Mas não só os comerciantes que vendiam esses animais, mas também os cambistas, que faziam a troca pela única moeda que era aceita no templo. Então, não tinha jeito, você tinha ou que trazer o animal, muitas vezes, o que implicava num trabalho maior, devido à distância de onde você estava vindo para Jerusalém, não é? E chegando ali, também teria que trocar o seu dinheiro, né? Por aquele que era usado e aceito ali no templo. E todo judeu, acima de 20 anos, tinha que pagar também um imposto aos sacerdotes. Então, assim, tanto os comerciantes como os cambistas que estavam ali no templo para fazer negócio, não é? Usavam e se serviam dessa oportunidade. E aí que está o problema, para se darem bem na vida também, não é? E
por isso que nós vamos ver aqui Jesus numa atitude radical, né, inusitada, tomado de zelo pela casa do Senhor, expulsando todos dali, e com uma certa rispidez, né? Aquele que nós encontramos em outras ocasiões, e em muitos outros momentos, né, registrado nos evangelhos, um Deus de misericórdia, de compaixão, sensível às necessidades daqueles que o procuravam, agindo agora com uma força assim que até então não havia sido percebida, né? E ele expulsa dali todos que estavam corrompendo ou conspirando contra o propósito e o local e a razão daquele local ter sido construído e consagrado a Deus, que era para ser, entre outras coisas, um lugar de encontro com Deus, aonde pudessem ali vir, cumprir as suas obrigações e também assim adorar ao Senhor. Então, ao agir como agiu, Jesus procura resgatar a identidade e a finalidade, o propósito que aquele lugar, que aquela casa do Senhor havia sido construída e consagrada. Ao comemorar então 42 anos, não é? Olhando para esse passado, não podemos fazer sem nos emocionar, não é? Sem que a nossa memória seja agitada com muitas lembranças e boas lembranças, não é? Não há como olhar sem gratidão por tudo aquilo que ao longo desse tempo Deus fez, não na igreja, mas na história de vida de cada um de nós que aqui passamos. Nós somos a igreja. Gratidão, porque apesar das lutas, dos dissabores, apesar dos ventos contrários, o Senhor jamais nos abandonou, esteve presente. Então, contemplamos com gratidão aquilo que Deus, ao longo desses 42 anos de igreja organizada, tem feito aqui, através da primeira igreja. Mas também, queridos irmãos, nós olhamos para frente, projetando o futuro, para que muitos outros sejam alcançados e abençoados, como nós fomos aqui. Que eu quero convidá-lo nessa noite, a nós olhando para o texto lido, refletir, identificar como é que a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Tanabi, pode preservar a sua identidade, e preservando a sua identidade, continuando a ser para essa cidade sal e luz, uma referência, um lugar aonde Deus está presente, aonde Deus manifesta aí o seu poder. E eu quero dizer que para que a igreja presbiteriana de Tanabi, a primeira igreja, mantenha a sua identidade e tenha também a aprovação de Deus, ela precisa continuar sendo casa de oração para todos os povos. Conforme o texto lido, meus irmãos, nos mostra, Jesus não gostou nem um pouco do que viu quando chegou ali no templo. O lugar que por Deus havia sido designado para ser um lugar de culto, de adoração, mas acima de tudo, de oração, havia se tornado num lugar de negócios. E aí nós precisamos nos reportar ao tempo ou à ocasião em que Salomão consagra a Deus essa primeira casa, o templo. Depois de Davi preparar todo o material que seria necessário, que seria usado na construção do mesmo, Salomão tem a bênção e a alegria de poder edificar aquela casa ao Senhor. E lá, no livro das Crônicas, nós vamos ver o Senhor dizendo a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício.
Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Era isso que Jesus buscava, era isso que ele pretendia ao expulsar aqueles cambistas e comerciantes que estavam ali no templo, resgatar a identidade daquele lugar, que fora consagrado ao Senhor para ser, antes de tudo, casa de oração. E infelizmente, meus irmãos, parece-nos que os israelitas haviam se esquecido disso, que aquele lugar, a casa de Deus, que havia sido estabelecida para ser um lugar de encontro com Deus, de comunhão com Deus, havia se perdido em algum momento, aceitando e praticando outras atividades, que deveriam, por sua vez, reforçar a ideia primária e ajudar na sua realização, e não desviá-la do seu propósito. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, que quando a igreja se esquece, ou deixa de ser um lugar de oração, de comunhão com Deus, e se envereda por outros caminhos e outras práticas, ela deixa de ser a casa de Deus, perde a sua identidade, e precisa ser purificada pelo Senhor, para voltar ao seu propósito primário. Querem fazer diferença? Querem abençoar essa cidade? Por favor, não me chame de velho, apesar de já ser da terceira idade, né? Não adianta pintar aqui de preto. Não adianta acrescentar Churchill no nome da igreja. Não adianta encher esse lugar de fumaça. Porque o que atrai uma multidão e transforma as vidas é quando a igreja, preservando a sua identidade, não abre mão da oração como o meio de cultivar e de buscar e valorizar a presença de Deus no seu meio. Queridos irmãos, eu estive conversando com o pastor agora há pouco, também o Zé Leonardo estava aqui à frente me perguntando. Nós tivemos a bênção de, recentemente, retornar à Coreia. Já tínhamos estado lá uma vez, retornamos agora, final de setembro, começo de outubro, e pela bênção de Deus pude levar até a minha esposa na viagem. E nós estivemos visitando e tendo a oportunidade, diferente da primeira viagem, de nos encontrar com 2 pastores fundadores de ministérios abençoadíssimos lá na Coreia. Um deles, o pastor que fundou a igreja de Antioquia, conhecida na Coreia como a igreja de lata. Esse pastor iniciou os trabalhos com 49 anos de idade. A igreja estava comemorando este ano 43 anos de organizada. Mas desde que foi fundada e organizada, essa igreja está no movimento de oração ininterrupto, 24 horas por dia, há 43 anos, todo dia, toda hora, na capela da oração, tem ali alguém orando e de joelho na presença do Senhor, intercedendo pelo ministério da igreja. E aí, meus irmãos, nós vamos ver aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Essa igreja, a igreja de Antioquia, foi a menor, ou é a menor das igrejas que nós visitamos na Coreia, e a mais simples. É uma igreja que tem hoje 4.000 membros, mas uma igreja que destina todo o seu dízimo
e 60% das suas ofertas para a obra missionária. É por isso que essa igreja, que tem 4.000 membros, faz mais do que a nossa denominação toda no Brasil faz, pois sustenta mais de 480 famílias de missionários no mundo. Mas uma igreja que ora, que e entende, como todas as igrejas da Coreia, que não há como ser uma igreja se não tiver pelo menos uma reunião de oração por dia, e de preferência de madrugada. Sabe o que é isso? Num lugar que chega a fazer menos 10 negativo no inverno. E você vê homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, indo para o templo para orar. E eu me recordo, Zé Leonardo, como você disse aqui, eu era ainda criança, que o seu José, que tinha a chave da igreja, vinha toda semana, toda quarta-feira, para este lugar, para o culto de estudo bíblico de oração. Às vezes, não vinha mais ninguém, era só ele e Deus, mas ele orava por essa igreja, ele orava pelas nossas vidas, pela sua família. E eu achava muito bom, porque toda vez que ele voltava, ele passava na Santa Isabel, a padaria, que não sei se tem ainda, né? Mas não tem mais, né? A Santa Isabel, e levava um creme ou uma bomba para mim e para o meu irmão, né? Então, eu mais queria que ele viesse toda semana orar mesmo. Mas o fato é, meus irmãos, que quando nós entendemos isso, quando nós temos no coração essa realidade, nós vamos ser aquilo que Deus quer e espera que nós sejamos neste mundo. Um lugar de oração. Você não pode abrir mão da oração. Mas quando a gente olha para o texto, nós vamos ver que se a igreja quiser preservar a sua identidade, ela precisa priorizar a palavra de Deus, acima de tudo, no seu ministério. Para não perder a sua identidade e o seu propósito nesse mundo, a igreja não pode deixar que o ensino da palavra de Deus fique em segundo plano. E se você for ler a passagem paralela a esta, lá no Evangelho de Lucas, você vai encontrar as seguintes palavras. Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus, quando registra-se também essa passagem aqui, que acabamos de ler, no capítulo 19, verso 47, ato contínuo, diz o seguinte, que diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, particularmente os evangelhos, vai nos ensinar, quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, que ele ou ia ao templo para orar, ou ia para ministrar e ensinar a palavra de Deus. Invariavelmente, uma dessas coisas, ou as duas coisas aconteciam. E por isso, nós encontramos vários registros dos evangelhos que destacam este fato. Como, por exemplo, Lucas, no capítulo 19, verso 47, que fala que Jesus diariamente ensinava no templo. Ou, quando Jesus responde perante o Sinédrio, ao sumo sacerdote, Anás, dizendo, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas, como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Jesus entendia, meus irmãos, que o templo era o lugar onde a palavra de Deus devia ser ensinada e priorizada. E todo o povo, diz os evangelhos,
levantava-se de madrugada para ir ao templo, onde ele ensinava para ouvi-lo. Lá em Lucas capítulo 21, você pode ver isso, versos 37, versos 38. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Portanto, meus irmãos, essa é outra marca de relevância capital para a igreja preservar a sua identidade. É o ensino e a pregação das Escrituras. Nada pode substituir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. É a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que vivifica e renova o seu vigor. Não há como ser uma igreja aprovada por Deus sem amar a sua palavra. A contragosto, eu precisei levar meus pais para Rio Preto. A contragosto deles. Porque todas as vezes que meu pai podia fazer assim, eu gosto mesmo de Itanabi. E eu chegava lá, invariavelmente. Ele estava com a Bíblia dele nos braços, lendo, apesar de ser letra grande, sem óculos. E eu não consigo nem ver vocês sem óculos. E minha mãe, que já não estava com a mente em perfeitas condições, dizia assim: ah lá, Zezinho, vai virar doutor de tanto ler esse livro. Ele amava a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a amar essa palavra, ser o povo da palavra. Porque só assim, queridos, nós vamos fazer diferença onde Deus nos coloca, onde Deus nos envia. E eu gostaria de pedir permissão para vocês para contar essa outra experiência que nós tivemos lá na Coreia, reunindo-nos com o fundador da igreja que estava comemorando esse ano 44 anos, ou seja, foi organizado em 80, um pouco antes da igreja aqui de Itanabi, né? Foi fundada em 80. A igreja de Myong-so, pastor titular, pastor fundador, tivemos uma conversa com ele. Essa igreja, meus irmãos, tem mais ou menos 120 mil membros, 40 anos. A população de Itanabi é uns 30 mil já ou não? Chega? Não chega? 4 vezes a população de Itanabi, membros de uma igreja local. Mas a igreja de Myong-so é uma igreja que não só valoriza a oração, tem 4 orações na madrugada, começa às 4, às 5, às 6 e às 7. E crianças ficam no púlpito. Pode assistir os vídeos. Quando a igreja está reunida. E bem mais comportados do que eu fui na minha época. Quando o pai pregava e era de assoalho que o púlpito tinha naquele tempo, vermelhão, não é? E a gente batia os pés, a botina assim, né? E a dona Gessi, coitada, não dava conta dos dois. Nós estávamos aqui, mas o nosso coração estava no parque ali embaixo. Né? E a gente fazia coro com as músicas que cantavam lá, além dos cânticos da igreja. E que tudo mais vai para o inferno. As crianças estavam lá presentes. Mas sabe por que eu estou destacando esse fato? Porque esse pastor que Deus usou para plantar essa igreja, a maior igreja presbiteriana hoje da Coreia, 120 mil membros, acabou de construir na África o maior hospital e a universidade ali na Etiópia, se não me engano. 50 milhões de dólares investidos no projeto missionário e social. Esse pastor lê a Bíblia, Romualdo, 15 vezes no ano. Eu não li ainda esse tanto em todo o tempo de ministério. Que vergonha. 15 vezes. É mais de uma vez por mês. Lê a Bíblia toda. Porque tem entendido que nós somos chamados para ser o povo da palavra, que ama a palavra e que conhece o Deus da palavra. Porque só assim, meus irmãos, podemos preservar a nossa identidade. Ouvi recentemente, ao ser entrevistado num desses podcasts do YouTube, o entrevistado dizer que o grande problema da igreja nos nossos dias é que ela prega muito aquilo que Jesus não pregou e muito pouco aquilo que Jesus pregou.
A palavra. E quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento e vê o trabalho da igreja se expandindo, nós vamos ver que depois da perseguição que sobreviveu a Estevão, né? Os discípulos foram dispersos, sementes espalhadas ao vento. Chegaram também lá em Antioquia e falaram dessa palavra também para aqueles que não eram judeus. Falaram aos gentios. E a mão do Senhor estava sobre aquela igreja e muitos se converteram. E a notícia chegou lá em Jerusalém, a sede, né? Que gerenciava todas as coisas. E eles mandam um homem, e que feliz escolha fizeram ao enviar Barnabé para Antioquia. E se você for lá em Atos capítulo 11, você vai ver que quando chegou ali em Antioquia, Barnabé se alegrou, porque ele viu ali uma igreja temente a Deus, uma igreja fervorosa, uma igreja que amava ao Senhor. E sabe o que Barnabé fez? Foi lá ao encontro de Saulo, que estava num ostracismo, aquele mesmo que havia se convertido na estrada de Damasco, que foi pregar lá em Jerusalém, mas caiu de lá corrido, e que foi para Tarso, quem sabe ficou lá, ouvindo e recebendo do Senhor as ministrações que mais tarde ele poderia compartilhar, ou haveria de compartilhar com a igreja. Foi à procura de Saulo, e ele trouxe então Saulo consigo para Antioquia, e durante um ano, diz a palavra do Senhor lá em Atos, ensinaram numerosa multidão, pregaram a palavra, e a palavra de Deus foi pregada ali de maneira tão profunda e abundante, que foi lá em Antioquia, que pela primeira vez, nós fomos identificados como nós somos conhecidos hoje, como cristãos, pequenos cristos, porque essa palavra transforma, essa palavra muda, essa palavra vivifica, essa palavra, meus irmãos, salva, e é isso que nós precisamos ser, a comunidade da palavra de Deus. Por isso Paulo dizia ao seu jovem filho na fé: pastor, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, mas prega a palavra. E eu quero concluir, meus queridos irmãos, destacando ainda uma terceira característica que distingue e identifica a igreja como sendo mesmo do Senhor. Uma igreja que preserva a sua identidade, que tem a aprovação de Deus. Não só é uma igreja que ora, não só é uma igreja que prioriza a palavra, mas é uma igreja onde a graça de Deus também se manifesta. Um lugar da manifestação da graça de Deus. E isso fica claro, meus irmãos, quando você, voltando lá para o texto de Mateus que nós lemos, olha aquilo que aparece logo em seguida, aos versos 12 e 13 que nós lemos, aí do capítulo 21. Se você for lá, você vai ver que ato contínuo, depois de expulsar dali os cambistas, diz o texto que vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Compaixão, graça, misericórdia. Queridos irmãos, se quisermos ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, e alinhados com o propósito, quando Deus instituiu a sua igreja, nós não podemos deixar de ser um lugar da manifestação da graça divina. Mais uma vez, meus irmãos, nós entendemos a razão da revolta de Jesus quando expulsou os que ali faziam seus negócios. Eles estavam transformando a casa de Deus, lugar de graça e misericórdia, em lugar de exploração da fé. Aquilo que tristemente ainda acontece em muitos arraiais dos nossos dias que se dizem evangélicos. E os líderes religiosos, tão apegados às suas tradições, faziam vistas grossas a tudo isso, porque também lucravam com ele. E essa inversão de valores foi identificada por Jesus não só nessa ocasião, mas em muitas outras em que ele também esteve ali no templo.
Quando, por exemplo, foi censurado, porque curou um homem coxo, 38 anos, num dia de sábado. Você pode guardar o sábado, deve guardar o sábado, diziam os líderes religiosos, ainda que não manifeste compaixão, nem exerça misericórdia. Mas se você guardar o sábado, está tudo certo, está tudo bom. Que inversão de valores, queridos irmãos, nós encontramos acontecendo e que Jesus procura então realinhar. Precisamos entender que este lugar que nos recebe e que nos acolhe deve ser um lugar onde essa graça de Deus se manifesta, como o pastor Romualdo já aqui enfatizou ao destacar como Deus foi encontrar no último suspiro da sua vida aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus. Não é de se espantar, porque quando você vai olhar para a história do povo de Israel, e você vai olhar então para a genealogia de Jesus Cristo, aquela coisa que a gente pula quando começa a ler, né? Aquele monte de nome, mas vai lá, olha para a genealogia de Jesus, e você vai ver que ela está permeada da graça divina. Olha lá os personagens, olha lá quem Deus está usando ao longo da história para trazer ao mundo o descendente de Abraão, a ele prometido, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha lá, e você vai ver a graça de Deus presente ao separar e ao escolher, quem sabe aqueles que, se fosse pela religião, estariam excluídos e jamais fariam parte dessa lista de descendentes. Ah, irmãos, eu citei aqui há pouco a igreja de Antioquia, e a primeira coisa que Barnabé percebeu quando chegou ali, naquele lugar, foi a graça de Deus presente ali. Graça é sinônimo de presença de Deus. Foi por isso que Moisés disse: Senhor, se não fores conosco, não nos faça subir deste lugar, porque como é que acharemos graça diante dos povos da terra, se o Senhor não estiver andando conosco, se o Senhor não for conosco? Então graça é sinônimo da presença de Deus. Barnabé, quando chegou em Antioquia e ele entrou naquela igreja, né, a gente diria hoje, nossa, assim, deu até um arrepio. E é engraçado que a gente quer que os não crentes ainda, né, saibam a nossa linguagem, né, o evangeliquez, né? Na verdade, você sentiu, foi a presença do Espírito Santo. Não, ele sentiu um arrepio mesmo, porque ele viu lá, nossa, fiquei tudo arrepiado. Porque ele não sabe traduzir, né, para nós, nas nossas palavras, que de fato o que impactou a vida dele foi adentrar no santuário, na casa de Deus, se encontrou com o próprio Deus ali. Rick Warren que fala isso, né? Que o que atrai uma grande multidão é a presença de Deus. Não importa se você está no deserto, eles vão para o deserto, porque se Deus estiver ali, vai ajuntar uma multidão no deserto. E outra coisa que atrai uma multidão são vidas transformadas por essa graça. E eu louvo a Deus, porque precisamos trabalhar para fazer com que a igreja seja um lugar de graça, de misericórdia, um lugar de refúgio e abrigo para aqueles que, exaustos e aflitos, cansados e oprimidos, se aproximam de nós, na esperança de encontrar no nosso meio uma palavra amiga, um ombro acolhedor, um lugar onde as suas feridas sejam curadas e as suas vidas sejam pastoreadas. Um lugar onde, além de respeitados, se sintam amados e cuidados.
Você gostaria que a sua igreja seja assim? Mas eu quero que a igreja Presbiteriana de Nice seja uma igreja acolhedora. Tenho trabalhado, tenho orado ao Senhor nessa direção, porque só a graça de Deus endireita a nossa história, conserta-nos, liberta-nos, transforma-nos e enche o nosso coração dessa alegria que só Jesus e mais ninguém pode dar para cada um de nós. Eu quero e oro a Deus que a igreja presbiteriana de Tanabi, a primeira igreja, preserve a sua identidade. Seja a igreja que Deus planejou que ela fosse aqui neste lugar, valorizando a oração, amando a palavra de Deus e sendo um lugar de acolhimento para aqueles que Deus aqui trouxer. E eu quero concluir dizendo para você não se assustar, porque alguém já disse que o céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Você aqui? Você. E aí a gente pergunta, mas e o fulano? Andar de baixo. Então, pregue a palavra, proclame a palavra, porque nós não sabemos qual dessas palavras vai frutificar. E Deus pode realizar uma obra maravilhosa e realizar coisas maravilhosas através da igreja e daqueles a quem Cristo aqui alcançar para a sua própria glória, como um dia ter misericórdia desse que vos fala. Nunca pensei na vida que eu seria um pastor. Eu penso que se eu fosse Deus eu escolheria alguém melhor. Mas fui enviado por essa igreja ao seminário. Tem alguns traumas dessa igreja, porque quando vinha nas férias, eles querendo abençoar a nossa vida, mudavam a letra do hino, preservavam a música e diziam, agora o Zezinho vai cantar para nós. Que jeito, irmãos, nem no banheiro eu canto. E enquanto eu cantava, os irmãos eram arrebatados, mas de dar risada, Então são traumas, marcas que Deus precisa curar ainda aqui no meu coração, pastor, Das experiências de seminarista nesse lugar aqui, Oh, Jesus. É brincadeira. Que Deus abençoe, pastor. Eu devolvo a palavra ao Senhor e abençoe ricamente a vida de cada família que aqui congrega, que continuem experimentando aqui as bênçãos de Deus, ricas e copiosas, que certamente tem reservado para esse povo amado. Amém. E nós queremos convidar o coral que vem aqui. Nós vamos cantar um hino que fala deste santo lugar, um lugar que Deus separou, um lugar que Deus consagrou para abençoar vidas. Em nome de Jesus, que você seja abençoado também nesta noite. Em nome de Jesus. Du, você pode desplugar aí a tela, porque nós estamos sem microfone, aí vai ter que ser no som ambiente. Quem está nos acompanhando vai... Santo
está presente neste santo e bom lugar. Um lugar de oração, um lugar voltado pela palavra de Deus e um lugar cheio da manifestação da graça do Senhor. Quero convidar o Zezinho que ore nesse instante e também nos abençoe neste momento. Logo depois da oração, eu quero convidar os irmãos para nos juntarmos aqui e fazermos uma foto. A Larissa e a Lídia também. Vamos fazer uma foto aí vocês vejam depois como fica melhor isso. E aniversário tem que ter o quê? Tem que ter um bolo, né? Então não vai embora rapidamente. Nós temos aqui no salão, refrigerante, bolo, e vamos ter esse tempo de comunhão com Deus. Vamos fazer isso? Vamos ver. Pastor Zezinho, quero agradecer aí a ter aceito esse convite. Para nós é uma honra, uma alegria. Agradecer a Deus por o Senhor aprove ser para o ministério. E essa igreja, de alguma forma, aí, faz parte dessa história. Em nome de Jesus. Agradeço a você pelo nosso convite e que Deus continue abençoando a sua vida e o ministério da Igreja Presbiteriana aqui. Pai querido, obrigado pela oportunidade de retornando a esta querida e amada igreja e encontrar aqui antigos e bons irmãos e também, Deus, encontrar outros que o Senhor também, ao longo desses anos, tem alcançado pelo seu poder, pelo teu evangelho. A nossa oração é que o Senhor continue fazendo desse lugar um lugar onde o teu povo te busque e te busque em oração, em fervente oração. Que seja um lugar, Deus, que um dia a tua palavra seja ensinada e pregada de forma profunda e abundante. E que também, Deus, um lugar onde a tua graça continue alcançando, salvando e transformando muitas vidas para o louvor e para a glória do teu santo nome. Sobre os mesmos cuidados que aqui nos trouxeram. Que o Senhor abençoe, que o Senhor também dê a cada um de nós uma semana cheia de experiências com a tua companhia, na tua presença. Assim nós oramos e assim agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito e a sua companhia sejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado aqui e em toda parte. Amém. Amém, que assim seja. Larissa, vai tirar foto aí de cima, é isso? Então nós nos voltamos para vocês. Então vamos juntar aqui assim, irmãos. E quem está embaixo aí venham aqui então, irmãos. Pessoal, vamos chegar aqui então, a gente junta aqui, ó. Opa, vamos lá. Pessoal, amém. Vamos juntar aqui, ó. Opa, vem aqui. Ei, Caleb. Vamos lá, gente. Venham todos.
Que bom, que movimento legal vê-los se juntando a nós aqui. Demir, abaixa aí, Demir. Agacha na frente, Ricardo. Consegue pegar aí, Larissa, todo mundo? Que joia. Então a Larissa vai tirar uma lá de cima e depois a Lívia vai tirar aqui uma embaixo. Vai ser agora? Mas já tirou já? Não, tira de novo. Ah, não. Ué, mas eu nem me preparei, ué. Peraí, a hora que você for tirar, você avisa. Não, ué. Era a Lívia. Você avisa a hora que você for, hein?